Olá, Eldins, tudo bem com vocês? Paz de Yahshua Mashiach, meus irmãos. Gente, pega comigo Efésios capítulo 2, versículo 14. Yahshua é a nossa paz. Ele não vem trazer espada. Porque tem gente que acha que estão em guerra, que estão em espada, né? Estão oprimidos. É isso aí que vocês estão. Essas pessoas, eu digo. Pois escutem bem o que está escrito aqui, ó. Ele é a nossa paz. De ambos, os povos fazem um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimindo sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressos em preceitos a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar ambos com o Criador em um só corpo, por meio do madeiro, no qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz. A vós que estavais longe, a paz dos que estavam perto, pois por meio dele nos Yaldins, os gentios, num só espírito, temos acesso a Yal. Entenderam, irmãos? Ele veio e anunciou a paz. Já está anunciada a paz. Agora o que vai acontecer? A falsa paz. Quero pegar junto com irmãos, entender aqui, ó, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Escutem bem, irmãos. Ele, estando na forma do Criador, não ousou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, o Criador soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Yahshua todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra, e qual toda língua proclama que é o Salvador, Yahshua Mashiach, pela honra de Yah, nosso Pai. Então, irmãos, todo o joelho se deve dobrar a Yahshua Mashiach. Toda a plenitude do Criador está com ele. Ele não ousou vir para a terra. Ele não ousou usar todo o poder que o Pai deu para ele e se passar como um Deus, como Satanás está querendo fazer. Pega comigo aqui, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejas levado ao pleno conhecimento da vontade do Criador, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna diante do Criador, fazendo tudo o que é de seu agrado, dando frutos em boas obras, e crescendo em conhecimento do Criador, animando-o de eficaz energia segundo o seu poder e de sua majestade, para toda constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vós fez capazes de participar de sua herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, ao qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É antes de tudo, que tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, o princípio, o primogênito dos mortos, tendo que tudo a primazia, pois nele oprouve o Criador fazer habitar toda a plenitude, e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue no madeiro. Irmãos, está todo o poder com o nosso Mashiach. Todo joelho se dobra diante do Mashiach. Toda a tranquilidade, todo o amor e benevolência é dada em nome do Mashiach. A cabeça da igreja, nós é o corpo, entendeu? Vejo muitas pessoas se oprimindo com o medo, pois o tempo acabou já de ficar brincando com nomes, ficar brincando com religiões, política, né? E agora o que a gente tem que fazer é se preparar.
Como se preparar? Se fortificar. Andar de maneira digna diante do Pai, como está escrito aqui, ó, com a sabedoria e discernimento espiritual. Olha só, irmão. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 1. Olha só, presta atenção. Portanto, pelo conforto que há em Yahshua, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um aos outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só de que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós mesmos sentimento de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, eu acredito, né, que agora, pela alegria, né, pela honra, toda a honra dada ao Pai, toda a honra dada a Yahshua Mashiach, né, meu canal agora está com mais de 1000 inscritos. E pois eu acredito que vocês, meus irmãos, têm muito esse amor em Yahshua Mashiach dentro do seu peito. E aqui a gente está passando a palavra. Tendo um só espírito, tendo uma só alma, um só pensamento. Não estamos aqui competindo e nem vangloriando, mas estamos com humildade, julgando cada um aos outros superiores a si mesmo. Irmãos, o que eu quero passar para vocês também é vocês se preparar para esse evento do arrebatamento. Respeito quem não acredita no primeiro arrebatamento que está para ocorrer. Respeito. Mas eu vou falar para aqueles que crê, porque eu creio. Porque eu sei que quem estiver vendo, crê também. O arrebatamento está próximo de acontecer. Tem muita gente assustada, eu sei. Estão se oprimindo, com medo. Pois o que eu peço para vocês? Não fiquem assim. Vamos buscar Ele, vamos buscar o Pai. Quero falar a respeito da imersão. Vamos se selar. Vamos buscar o Pai, selar. Tem uma passagem aqui agora, irmão. Deixa eu ver se eu encontro aqui em Colossenses, que vai mostrar para nós, que diz assim, ó, no Colossenses capítulo 3, versículo 5, que a gente tem que abandonar esse mundo aqui, ó. Entendeu? Presta atenção aqui, ó. Mortificai, pois, vossos membros terrenos na fornicação, impureza, na paixão, desejo dos males e cupidez, o que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira do nosso Criador sobre os desobedientes. Assim também andaste vós quando viveis entre eles. Mas agora abandonai tudo isto: ira, exaltação, maldade, blasfêmia, conversa indecente, não mintais uns aos outros. Vós vos revestistes do homem velho com as suas práticas, e vós revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Ai, não há mais grego, nem judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas o Mashiach é tudo em todos. Portanto, como eleitos do Criador, santos e amados, revesti-vos de sentimentos, de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Mashiach vos perdoou, assim também fazei vós. Mas, sobretudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine no vosso coração a paz do Mashiach, a qual fostes chamados em um só corpo, e sereis agradecidos. A palavra de Yahshua habita em vós ricamente, com toda sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros. Em ação de graças ao Criador, entoem em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes,
da palavra ou ação, fazei em nome de Yahshua Mashiach, por ele dando a graça em Yah, o nosso Pai. Em nome de Yahshua Mashiach. É assim que a gente se agradece. Aqui, ó, meus irmãos, pega lá agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29. A gente vai estar lendo isso aqui junto. E o que que vai estar passando? Vai estar passando um entendimento que a gente vai ver que o Mashiach não é um Deus, não é o próprio Deus. Vocês vão ver aqui nessa leitura que os apóstolos falaram. Acompanha lá comigo, ó. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que o Criador lhe havia assegurado com juramento que um descendente teu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição do Mashiach, a qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Yahshua o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunha. Portanto, exaltado pela direita do Criador, ele recebeu do Pai o Espírito puro, prometido, e o derramou. E isto é o que vedes e ouves, pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse-o, mestre ao meu mestre, senta-se à minha direita, até que eu faça teus inimigos um estrado dos teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, o Criador o constituiu, Yahshua, Mashiach, este Yahshua a quem vos crucificastes. Ouvindo isto, sentiram o coração transpassado e perguntaram a Cafos e aos demais apóstolos: isto, irmãos, que devemos fazer? Cafos respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Yahshua Mashiach para a remissão de vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito puro, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quanto o Criador, nosso Yah, o chamar. Com muitas outras palavras conjurava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram suas palavras, fizeram-se batizar e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Então tá aí, meus irmãos, para a gente se preparar, né? É um bom caminho. Por quê? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Yahshua Mashiach, aquele que está sentado à direita. Olha, irmãos, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, eu vou estar lendo aqui do versículo 18, junto com os irmãos, porque o batismo, ele é nas águas. Vou estar lendo aqui e quero que os irmãos entendam, né, que a gente precisa, né, se batizar em nome de Yahshua Mashiach, se imergir, no caso. Porque o batismo é uma palavra muito profanada em macumbaria, religiões e coisa arada toda ali, que acaba, né, fazendo o que não é o correto. Se até em carros e aviões já fizeram esse batismo, mas usaram a água. Portanto, acompanhe junto comigo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ó. Com efeito, também o Mashiach morreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, a fim de vos conduzir ao Criador. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando o Criador, em sua longanimidade, contemporeava com eles, enquanto Noé construía a arca, no qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora salvas por meio das águas. Entenderam, meus irmãos? Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salvas pelas águas. Então, espero que os irmãos tenham entendido que a gente deve se afundar, imergir, que é pelas águas. Entendeu? Tudo em nome de Yahshua Mashiach.
Espero que o irmão tenha entendido, para não ficar debatendo sobre essas coisas. Pois os tempos estão muito próximos e debater, ficar em rixa, em confusões, em intrigas, não é o certo. Vamos viver o verdadeiro evangelho. Vou estar agora aqui, meus irmãos, falando sobre o batismo que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui na tela para vocês anotar o número, falar com essas pessoas, com esses irmãos abençoados, né? Quem mora aqui na região, Santa Catarina, né? Deixa nos comentários para a gente estar fazendo, né? Vendo o que a gente pode estar fazendo por os irmãos. Mas não vamos ficar oprimidos, meus irmãos, sabe por quê? O tempo está curto, muito curto. O arrebatamento está prestes a acontecer. Muita gente está querendo só ver, muita gente está debochando, tá tudo bem, a gente respeita. Eu creio e pronto, não vai ter alguém que vai me tirar isso da cabeça, pois as escrituras são evidentes. Quer ver por que são evidentes? Ó, vou até abrir aqui, irmãos. Ishaiah, ó, profecia. A profecia do profeta ali. Vocês vão ver aqui, agora eu vou puxar aqui. Ishaiah, capítulo 57. Vamos ver junto comigo, meus irmãos. Capítulo 57. O justo perece, e não há quem lhe dê atenção, e os homens compassivos são arrebatados, e não há quem compreenda. Quem é para ser livre dos males, que o justo foi arrebatado. Venha a paz, descanse no seu leito aquele que andou na retidão. Aleluia! Entende? Você pode ter teu pensamento, né? A gente tem que ficar unido no Pai, unido no Filho, porque somos o corpo, né? Somos membros. Cada um respeita cada um. Se você não acredita no arrebatamento que está para ocorrer, tudo bem. Eu acredito, eu vejo as evidências aqui, né? Um será tomado e outro deixado. Entendeu? Lucas, eu moro aqui em Moçambique. Lucas, eu moro aqui em Portugal. Como é que eu faço? Irmãos, se não há irmãos da mesma fé, se não tem ali que vocês encontram, mas sim da sua família tem um, já é um bom começo. Por quê? Se vocês não encontrar a pessoa da tua família, tipo tua esposa, teu marido, ou teu irmão, ou tua irmã, teu pai ou tua mãe, crendo na mesma fé, tendo esse pensamento único de união do Mashiach, ela pode te imergir em nome de Yahshua Mashiach, e depois você imerge essa pessoa. Não precisa escolher ninguém para batizar. O que precisa é você saber em que nome está sendo imergido. Tudo bem? Espero que isso acalme os irmãos. E eu espero resultados. Oro ao Pai que se levante aqui em Santa Catarina, Rio Grande e mais regiões aqui, porque o tempo está esgotado. Não podemos mais perder tempo. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Escutado bem que nós não podemos ficar em rixas, competições, querendo se vangloriar, né? Porque de nada vai adiantar isso. Estamos preocupados para onde você vai depois. Essa preocupação vem porque a gente lê o que vai acontecer em Apocalipse. E esse entendimento é forte. O que vai acontecer, irmão, não imagine, nem queira. Então, busque e saia dessa.